aos nossos corações neste momento. Eu quero que você fique atento naquilo que Deus vai falar. A pastora Mel ministrou na Convenção Nacional, lá em Camboriú, em Itajaí, e ministrou agora numa reunião nossa de superintendentes nacional, lá em São Paulo. Deus a usou poderosamente, fomos muito tocados, muito abençoados por Deus, e o Senhor falou muito forte aos nossos corações. E lá na reunião de superintendente, eu falei, eu precisava que ela fosse no nosso congresso, né? Aí, conversando com o pastor Paulo Silvano, nada melhor do que o marido para acertar esses detalhes, né? Marido é marido. E aí deu certo, graças a Deus pela vida dela. Dela está conosco aqui, vamos recebê-la aplaudindo Jesus, amém? Amém. Bom dia. Bom dia, auditório 2. Onde que fica a câmera? Que a gente enxerga. Tá aqui. Nossa. Bom dia, auditório 2. Que o Senhor possa conduzir a sua vida na perfeita graça dEle. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: não tem problema, tudo se resolve, as coisas passam. O único lugar que será cheio de problemas, e esses problemas não vão passar, é no inferno. É o único lugar. O único lugar que problemas não passam é no inferno. Entenda uma coisa: problemas vêm e problemas vão. E cada problema que nós vivemos é uma forma de nós nos aperfeiçoarmos em alguma área na nossa vida. Seja ela na área familiar, seja ela na área espiritual, seja ela na área física, todos os problemas são para ser resolvidos. E eu até digo mais: problemas servem para nos especializarmos em algo que vem pela frente. Sabe por quê? Porque a sua vida não é uma vida apenas de hospitais. A sua vida, quando o Senhor trouxe você, Ele não te trouxe simplesmente para entender que você seria um hospital ambulante. Porque o hospital ambulante significa o quê? Pessoas doloridas. O que você vê no hospital? Você vê dor, você vê machucados, você vê membros deslacerados, não é verdade? O Senhor não te fez para isso. O Senhor não te fez para viver constantemente como se fosse um hospital. O Senhor fez você para que você fosse uma pessoa de destinos. E pessoas de destinos são pessoas que têm propósitos. E quando os propósitos se encerram, Deus manda novos propósitos. O maior problema da nossa vida é que muitas vezes a gente não consegue ler o tempo em que nós estamos. E a gente se desespera. Amém? Eu gostaria que você sentasse. E tenho muito temor em ministrar com vocês hoje. Sabe por quê? Porque eu não estou lidando apenas com pessoas, mas eu estou lidando com pessoas que o Senhor escolheu para mudar com o povo. Você não é simplesmente uma pessoa, mas você é filha e filho de um Deus vivo. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade tão grande em entender isso. A maioria das vezes, sabe o que a gente faz? A gente reduz ao Senhor. A gente trata o Senhor como se Ele não soubesse o que você estivesse passando. E muitas vezes a gente trata o Senhor de uma maneira em que nós queremos apenas que Ele resolva os nossos problemas. Porque nós queremos ter controle. A maioria das vezes, quando nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, é porque nós queremos ter controle sobre os nossos problemas. Você sabia? E eu quero te dizer que você não vai ter controle.
Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele cria o ser humano, Ele não nos cria com habilidades para ter controle, mas Ele nos cria com habilidade de ter flexibilidade para sair das situações e não ter controle, porque Ele é o único que controla. Então entenda isso. Às vezes você está correndo aí, você está desesperado, porque você está achando que você precisa ter controle da situação. Para, respira um pouquinho. Você precisa ter um suporte para ter habilidades para resolver e não ter controle. Nós temos 2 tipos de formas que nós podemos escolher. Existem pessoas que escolhem para resolver problemas de uma forma impulsiva. Pessoas que já resolvem os problemas de uma forma impulsiva e elas esquecem muitas vezes que as consequências também vêm. Pessoas que escolhem resolver problemas com formas impulsivas não se preocupam com as consequências. E as maiorias dos problemas da nossa vida é que muitas vezes nós resolvemos com formas impulsivas. E existem tipos de escolha também que as pessoas às vezes sofrem mais, é mais racional, talvez é mais demorado para resolver os problemas, mas isso é resolvido e não traz consequências secundárias. É só 2 formas que o cérebro consegue escolher. Nós temos uma parte no cérebro que chama memória executiva. O que é isso? Memória executiva é quando você tem um problema e que ele tenta resolver, ele vai conseguir, o cérebro começa a pegar repertório. O que é repertório? Repertório é os comportamentos que a gente já tem. Como que a gente aprende os repertórios? Desde a hora que você nasce. Eu acredito, né, eu esqueci até de falar meu histórico, é interessante, falei assim, mas o que essa mulher está falando que ela não pegou a Bíblia ainda? Eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental, estou lá dentro da Sociedade Paulista de Medicina, em São Paulo, faço uma especialização lá. Antes disso, eu fiz também terapia familiar, sou terapeuta familiar, tenho 2 anos de profissão, tenho clínica, hoje eu não tenho mais clínica, porque o Senhor me lançou ao mar, depois vou explicar isso. Tenho clínica e eu posso dizer que o Senhor tem usado a minha vocação para levar o meu ministério adiante. Eu sei que o Senhor hoje vai usar a sua vida, então abra os teus ouvidos para escutar. Porque eu não falo apenas de teoria, mas eu falo de algo que eu vivo na prática. E eu não tenho vergonha em dizer para vocês que muitas vezes eu fiquei vulnerável. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? Porque eu sei que através do que Deus fez na minha vida, Ele hoje me proporciona para te ajudar. E é isso que é interessante. E hoje eu tenho um trabalho de palestras e treinamentos, não somente para público evangélico. Eu ministro, né, eu dou palestras na câmaras, dou palestra para... Agora eu vou dar uma palestra para 250 PMs, né? É isso? Para 250 PMs. E aí eu chego como uma psicóloga. Mas você não... Eu acho que vocês têm essa noção de quantas pessoas que chegam e falam assim: hoje você salvou a minha vida. E naquele momento, né, às vezes quando a gente tem uma oportunidade, quando não tem muita gente junto, a pessoa chega e fala assim: o que eu faço? Eu falo assim para ela assim: procura Jesus. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho uma célula, juntamente com meu marido, e nessa célula chegou uma psicóloga. E ela falou assim: oi, eu não conheço ela, assim, não é do meu ambiente. E aí ela falou assim: nossa, quando eu fiquei sabendo que você era psicóloga, me deu uma vontade de vir, porque você é minha amiga. Eu falei: ai, inocente, você não sabe o que vai acontecer aqui hoje. E aí acabou a reunião, ela veio falar comigo. E antes disso ela falou assim: é engraçado, né? O que eu estou passando, você já começou a falar
desde a introdução da célula. E depois o pastor continuou. E aí eu comecei a conversar com ela. Amados, qual que é a diferença de um psicólogo que é apaixonado por Jesus? Não é só ter Jesus, é apaixonar por Jesus. Qual que é a diferença de um psicólogo que é apaixonado por Jesus? É que eu sei a hora que aonde a minha profissão termina e aonde apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer. Entendeu? E aí, ela me perguntou assim, e eu comecei a conversar com ela. Eu nunca tinha visto ela, então eu não tinha começado a terapia, né? Eu falei para ela assim: a sua sensação é que você está caminhando e que você não consegue chegar ao final desse caminho. E você sente muito cansado, porque nessa caminhada existem pessoas que sobrecarregam você de situações. E você quer suprir as expectativas das pessoas, e ao mesmo tempo quer suprir as suas expectativas. E às vezes você direciona isso até para homens. Ela olhou para mim e falou assim: como que você sabe? Eu falei: não sei. Aí eu conversei com ela. Ela virou para mim assim: como que você sabe tudo isso? Parece que você me conhece. Eu falei assim: eu não te conheço, mas aquele que está me usando para falar com você te conhece muito bem, que é o Espírito Santo de Deus. E aí eu conversei isso com ela e falei para ela assim, ela falou assim: mas você é psicóloga, né? Eu falei: sou, mas antes de ser psicóloga, eu sou serva de um Deus vivo, e é essa serva do Deus vivo que está falando com você. Eu tenho tido perseguições, porque você sabe que hoje o público de psicólogos é um dos públicos que mais direciona ao lado contrário, vamos dizer assim. Mas eu tenho amigos também que têm, então a gente se abraça, está tudo certo, né? A gente não tem problema com relação a isso. Não tenho vergonha em nenhum momento de falar que eu sou cristã e sou evangélica e sou da quadrangular. Todo mundo sabe que eu sou. Só que qual que é a diferença? A diferença é que às vezes para a gente ganhar pessoas, você precisa ter Jesus e conhecimento. Porque você pode ir em lugares que outros não vão. E eu tenho muita gratidão por isso. E hoje eu quero dizer para você que nossa mensagem hoje está baseada em João 21. Que é a parte em que Pedro está ao mar, quando Cristo vem encontrar Pedro. E Pedro, ele está pescando em alto mar, e ele vê e ele reconhece Jesus, que ele coloca a roupa e se lança ao mar, para novamente com Jesus. Mas antes disso, nós podemos ver uma coisa. Pedro, o que ele faz? Ele nega Jesus. Qual que é a diferença de Pedro e Judas? Sabe qual que é a diferença de Pedro e Judas? É que Judas não esperou Jesus ressuscitar e Pedro esperou. O problema de Judas é que ele se fez na dor. Ele se fez aquele arrependimento dele foi tão grande que ele não conseguiu. Ele falou assim: eu matei aquele que foi enviado. E a dor foi tão grande que ele não conseguiu lidar com essa dor, e ele fugiu. Como que ele foge? Ele se suicida. Sabia que tem pessoas no ministério achando que não tem mais solução, e muitas vezes se coloca como Judas, não tem mais solução. Eu às vezes não fiz o que eu precisava fazer, e sabe o que faz? Desiste de viver. Porque Satanás implantou algo no homem, que uma das coisas que Satanás trabalha muito na vida do homem é
vulnerabilidade e eu não consegui, frustração. Porque a frustração, ela tem uma tendência no cérebro a fazer a pessoa cair a autoestima. Toda vez que nós frustramos com algo, nós quebramos a nossa autoestima. E a nossa autoestima nos reduz o nosso eu. E toda vez que nós reduzimos o nosso eu, a gente começa a não nos reconhecer como pessoa. E sabe qual que é o nosso problema? É que sempre nós queremos suprir expectativas. Seja, ai, mas eu não ligo para o que os outros fazem. Mas você não liga para aquela X pessoa, mas você liga para outro. Ou as expectativas que você quer suprir, é uma expectativa, às vezes não é nem direcionada a pessoas, mas uma expectativa assim, eu estou bem. Agora imagina Judas quando ele não consegue suprir a expectativa. E ele não sabe que Jesus ia ressuscitar. Porque Pedro, ele tem uma nova visão, porque Jesus resgata. Jesus vai buscar. Agora imagina Pedro, o homem do jeito que ele era, sanguíneo, né? Um homem que ele era uma pessoa em que ele era totalmente, ele fazia as coisas assim, sem pensar. Ele era uma pessoa totalmente reativo, a palavra certa. Não é nem que ele não pensava, ele era reativo. Ele era reativo, né? Fez maior confusão, rodou a baiana lá, cortou a orelha, né? E tudo, rodou a baiana. E aí ele volta com tudo, ele era muito sentimento. Imagina um homem que ele é mais sentimento, com aquele peso. Eu neguei Jesus. Eu não consegui suprir as expectativas. E diz a palavra de Deus, de uma certa forma, e você pode direcionar isso para um lado psicológico, que Pedro, ele tinha uma função e ele foi tirado daquela função para seguir Jesus. Não foi isso? Então o que significa? Pedro, ele tinha uma forma de honrar. Ele não sai e fica vadiando, não. Ele sai para fazer uma nova coisa. Então ele tem sempre essa questão de honra. Ele tem essa coisa de princípios. Ele segue um sistema. E aí o que Pedro faz? Não tem mais jeito. Eu acredito que toda vez que Pedro deitava, ele pensava assim, eu neguei Jesus. E eu não neguei uma vez não, eu neguei quantas? 3 vezes. E aí o que acontece? O galo canta. Eu fui avisado e eu não consegui. Aí vem aquilo, como que eu sou burro? Como que eu posso ter entrado nessa situação? Então o que eu faço? Eu vou fugir. Eu vou lá para a beirada do mar. Diz a palavra de Deus que antes de Jesus chegar, ele fala assim, eu vou pescar. E Pedro vai para o barco. Amados, quantas vezes nós trabalhamos, nós projetamos as coisas e não sai da forma que nós queremos e a gente foge. Pessoas fogem. Líderes de célula, eu estou falando para você porque eu sei o que eu estou te falando. Líder, quantas pessoas que você já cuidou e te deu as costas? Quantas pessoas que você viu que eram aqueles líderes em grandes potenciais e de repente você fala assim, não quero fazer mais nada não. Eu vou lá, vou trabalhar, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar e aí eu vou deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo. Nossa, olha, eu arrumei um outro emprego, mas sabe o que é isso? Pessoas que querem fugir da frustração. Problemas não são para fugir. Frustrações não são para fugir, frustrações são feitas para resolver. Aconteceu isso comigo. Eu tinha um discípulo, meu discípulo era de perto de mim.
O meu discípulo era o discípulo que eu mais amava. Eu tinha construído com ele, porque eu queria que ele continuasse o legado. E eu depositei, investi, gastei dias de sono, gastei horas. E esse discípulo, um dia, tchau, Deus abençoe, e vai embora. E eu fiquei muito chateada. Fiquei muito revoltada. E engraçado que a primeira coisa que a gente fica revoltada é com Deus, né? Nossa, pastora, quem nunca ficou? Levanta a sua mão. Jesus, mas por que você fez isso? Por que você pôs fulano na nossa frente? Por que foi assim? Eu fiquei tão revoltada que eu fiquei de mal de Deus. 2 dias, sem olhar para a cara de Jesus. Pastora, você está falando? Eu tenho coragem, porque através do meu testemunho eu vou salvar pessoas aqui hoje. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falava para mim, fala disso. Não, pastor, não, Deus, mas eu quero falar mais a parte técnica. Eu falei assim, não, é eu que vou te levar, porque hoje eu quero encontrar com pessoas que estão dentro de navios. E aí, você pergunta assim, mas eu não sou pescador. Mas eu nunca entrei num barco. O que significa isso, barco? O barco é onde a gente se esconde quando as coisas não dão certo. Sabe onde eu me escondi? Dentro da minha clínica. E falei para Deus assim, eu não sei até aonde eu vou, mas eu estou muito dolorida, eu estou em carne viva. E eu não parava de pensar. E nesses 2 dias que eu fiquei de mal de Deus, eu passava perto dele e falava assim, eu não quero falar com o Senhor, porque agora não dá para falar. Só que sabe o que significa? Toda vez que nós não queremos falar com o Senhor, aquilo vai virando um monstro dentro de você. Você sente como se as raízes fossem tomando conta do seu coração e da sua mente. E chegou um dia, depois de 2 dias, eu falei, olha, eu vou precisar falar com o Senhor. Aí eu sentei e falei para Deus, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada. Mas eu sei que eu tenho a tua graça e a tua graça que vai me salvar. E o Espírito Santo falou comigo aquele dia. Sabe o que ele me disse? Pessoas são pessoas. Pessoas vão chegar em você e vão tirar tudo. Porque nós temos um tipo de pessoas hoje no mundo que são pessoas consumistas, pessoas que querem só consumir. Sabe, quando eu olho na cara, eu não estou analisando não, viu, pastor? Eles brincam e falam assim, você não está analisando não, né? Quando eu olho na cara de pastores aqui, eu posso enxergar histórias. Histórias que só estão aqui porque tem um compromisso com Deus e não com os homens. E aí, Deus falou para mim, pessoas são pessoas. Você está servindo elas ou está me servindo? E eu falei para Jesus assim, eu estou te servindo, Senhor. Então se você está me servindo, pessoas vão passar por você. Pessoas vão fazer coisas para você. Pessoas vão te amar e pessoas vão te odiar e pessoas vão te amar e vão deixar de te amar. Mas não vai mudar na tua vida. Porque a situação não é simplesmente cuidar de pessoas, mas é servir a Jesus.
A sua situação, irmão, dentro de célula não é apenas cuidar de pessoas. A sua situação é que você está olhando para o alvo. A tua situação é que você está trabalhando para o Senhor. Então pessoas vão pegar as coisas de você, não vão te dizer nem tchau, mas você vai continuar firme, porque o Senhor é que te vê. O Senhor é que te vê. O que faz todos os dias eu estar em célula, o que faz todos os dias eu estar vivendo a visão, é entender que não é por pessoas, não é por cargos, mas é por Deus que me salvou. O Deus que cuidou da minha família. O Deus que mudou a minha casa. O Deus que mudou a vida dos meus pais. O Deus que trouxe vida para minha irmã. É por isso que eu estou servindo esse Deus. E mesmo que Ele não fizesse isso, eu ainda continuaria servindo, porque não existe algo melhor e maior do que servi-lo. Imagina Pedro. Pedro estava naquele barco. E ele pensava assim: eu preciso continuar. Nós temos uma construção na nossa vida, as nossas histórias. Você pode ver, não sei se você já reparou, todas as vezes quando as coisas não dão certo, a primeira coisa que vem são as histórias ruins da nossa vida. E aí você pensa assim: viu, eu sou um fracasso. Eu não deveria ter saído daqui. Eu não deveria ter saído. Também fulano já falou para mim que eu não tinha nada para fazer mesmo. Meu pai era assim. Ciclano era assim. Você acha que eu ia ser diferente vindo dessa família? Por isso, eu sou um fracasso. E a maioria das vezes nós estamos no barco, sabe por quê? Porque esses sofrimentos geralmente são sofrimentos sozinhos. Sabe aquela luta do homem com ele mesmo? A nossa maior luta não é a luta contra o nosso vizinho, não é contra o nosso inimigo, mas a nossa maior luta é com a gente mesmo. É sobre as nossas minhocas, sobre os nossos vermes internos, que todos os dias falam na nossa mente. E eu não estou falando de demônio, eu estou falando de concepção humana. Eu estou hoje numa causa muito grande, porque eu estou vendo líderes morrerem com depressão, em suicídios, transtornos de ansiedade, com medo de chegar e falar assim: eu preciso de ajuda, porque acha que se falar a pessoa vai pensar que está em pecado. Amados, você é gente, você passa dor, você passa tristeza, você tem momentos de angústia, você pode ter depressão, você pode ter ansiedade, mas sabe qual que é a diferença de um crente que tem depressão e de um crente que não tem e uma pessoa que não é crente? É que você passa tudo isso, mas o Espírito Santo não desiste de você. Ele está segurando na sua mão. O problema não é você procurar um psiquiatra. O problema não é você procurar um médico. O problema é você entender que se você simplesmente tomar isso, eu vou morrer porque o povo vai achar que eu estou pecando. O negócio, quando nós temos Jesus, a gente tem que entender que nós somos livres. E pessoas livres têm problemas, e pessoas livres que têm problemas podem falar. Podem falar. Porque eu não me preocupo com simplesmente o que X ou Y pensa de mim, mas eu me preocupo com o que o Senhor pensa de mim, e é Ele que me conhece. Eu sei, isso aqui já saiu da terapia. Eu sei que tem pessoas aqui que foram machucadas por línguas. Pessoas que foram machucadas por línguas. Línguas falaram de você. Ei, caramba, nagachai. E você não consegue provar o contrário, porque não tem nem como provar. Que a tua palavra e dela.
Talvez você já pensou até em desistir, em pôr um fim na tua vida, por conta disso. E aquela fantasia, eu ponho o fim na minha vida e ainda escrevo uma carta responsabilizando fulano. Eu quero te dizer que isso é a maior armadilha do suicídio, é as fantasias que o suicídio causa. E no final, quem sofre é aqueles que te amam e que não têm culpa. A melhor solução não é o suicídio. A melhor solução é esperar a morte da forma natural, porque ela vai chegar. Mas enquanto isso, seja diferente. Tenha um objetivo. E não que o seu objetivo não possa, o seu objetivo não é o suicídio, o seu objetivo tem que ser algo de crescimento, porque tem pessoas que dependem de você. E eu quero te dizer uma coisa, para essas pessoas que estão passando por essa situação: o Senhor te conhece. E Ele sabe exatamente quem você é. Então não importa com o que os outros pensam quem você é, mas o importante é o que o Senhor pensa de você. Pessoas aqui estão cansadas. Eu sei que tem pessoas que estão como Pedro, nu lá naquele barco. Porque ele voltou totalmente para a profissão, e diz a palavra que ele estava despido, porque ele estava em alto mar. Você se sente nu às vezes, sem situação nenhuma, não consegue achar nada. Parece que tudo que você segura, parece que é tudo muito vulnerável, que aquilo se parte. Sabe por quê? Porque você está buscando em pessoas, e pessoas não vão ser aquilo que Cristo é em você. Diz a palavra do Senhor que Deus é amor. Ele é o amor. E tem pessoas aqui que se sentem tão mal, se sentem tão sujos e ao mesmo tempo tão mal, sente tão mal, que às vezes acha: como que Deus vai poder me amar do jeito que ama os outros? Deus não me ama o tanto que ama. Sabia? Pessoas que enfrentam abuso, eu fiz um estudo uma vez, eu tenho até uma tese de monografia nessa área, que pessoas que sofreram dificuldades quando criança, abusos, ou sofreram maus tratos de uma imagem masculina, essas pessoas têm dificuldades de se encontrar com Jesus 100%, com intensidade. Por quê? Porque nós temos uma referência do Senhor muito próximo da nossa imagem masculina. E a nossa primeira imagem masculina que nós temos é do pai ou daquele que fez a função de pai. E toda vez que você pergunta, e nessa monografia fala sobre isso, toda vez que você pergunta assim para uma criança de 4 a 6 anos, como que você vê Deus? Se você fosse escrever ou desenhar Deus, ele conta Deus como se fosse o pai ou a pessoa que tem o papel de pai na vida dele. E isso vai crescendo, porque os conceitos nossos, quando criança, são mais fortes. As nossas crenças do mundo, né, que são as nossas crenças nucleares do mundo, e o que nós temos sobre nós, ao nosso respeito, ela é muito forte. E ela é formada muito próximo quando nós somos crianças. Então, quando nós temos uma dificuldade com a figura masculina, essas pessoas trazem para ela que elas não vão conseguir chegar a uma atmosfera 100% de adoração, porque ela se coloca esse Deus Pai como Pai físico. E é por isso que na palavra do Senhor a gente entende que quando Cristo fala assim: e eu vos adoto, eu vos adotei. O que significa? Não é o seu pai, mas é o outro pai, um pai que escolhe ser seu pai. E isso é muito bonito. Sabe por quê? Porque talvez você veio de um erro. Talvez você veio de uma noite que teve um erro lá e de repente a sua mãe ficou grávida.
E todas as vezes, às vezes você escuta que você é um erro. E por conta de você escutar que você é um erro, ou fala assim, nossa, eu não queria você, e você veio. Às vezes não fala você é um erro, mas às vezes fala, nossa, aquele momento eu estava com tanta coisa, você veio. Não era para você ter vindo aquele momento? Às vezes fala na conversa, assim. Ou às vezes nem fala, mas teve uma sensação, e nós já temos estudos que falam sobre essas sensações intrauterinas, que a pessoa tem uma memória dentro do útero, e depois essa memória fica no inconsciente, mas ela tem reação. E aí você pergunta assim, então, se eu fui um erro, mas aí você lembra daquela palavra, porque Cristo, né, o Pai nos adotou. Então mesmo que você não foi escolhida, você foi escolhido por um Deus para ser filho dele. E você está achando que ele quer te destruir. Ele quer te ensinar, Ele quer que você entenda que os problemas virão, mas Ele está com você. E Pedro, ele estava lá, e de repente, ele viu, e ele diz a palavra que ele reconhece o mestre de longe, aquele que é do Senhor. Ele reconhece de longe, mesmo no meio das tempestades, ou mesmo no meio dos mares. O que ele faz? Ele cinge, ele coloca uma roupa e ele começa a nadar. Agora eu faço um parênteses aí. Se eu te perguntar, responde para o seu cérebro, o que você gostaria que acontecesse com você hoje? Qual é o maior problema que você tem? Ou qual é o seu maior projeto? Talvez você está escondido no barco. Não é verdade? E o seu projeto está lá no fundo. Traz ele hoje. Traz ele hoje. Eu estou falando para pastores também, pastor. A sua paixão quando você começou o evangelho. Talvez aconteceu tanta coisa que você se escondeu dentro do seu gabinete, ou até mesmo dentro da igreja. Traz ela hoje. Fecha os teus olhos. Pensa nesse projeto agora. Eu vou te dar 2 minutos para você pensar. Sabe qual que era o projeto de Pedro? O projeto de Pedro era encontrar com Jesus. E ele queria muito resolver a situação. Ele queria resolver a situação. Mas para encontrar com Jesus, Pedro precisava de quê? De se lançar ao mar. O maior projeto dele era poder abraçar Jesus. O maior projeto de Pedro era poder continuar aquilo, porque você acha, aquele que é selado por Espírito Santo, ele nunca mais é igual. Ele só queria continuar. Porque dentro dele ele sabia que ele era um missionário e que ele era um grande homem de Deus. Quem são? Só que Pedro, agora eu gostaria que você pensasse na cena de Pedro. Imagina Pedro no barco, colocando as roupas. Imagina você no seu barco. Troca Pedro por você.
Imagina você lá na sua casa, onde você se esconde, lá no seu emprego, lá na sua escola, na sua profissão, ou atrás do seu marido, dizendo que seu marido não deixa você fazer, ou a sua esposa. Quando Deus chama, Ele chama individualmente. E não adianta a gente esconder atrás de pessoas, ou atrás até mesmo dos seus filhos. Eu tenho filho pequeno, não posso fazer a obra. Levanta, coloca a sua roupa. Sinta você sendo colocada a sua roupa, a roupa de coragem, porque a gente tira o medo com coragem. Quando você está sem roupa, você está vulnerável, você se sente vulnerável, e você tem medo das pessoas, tem medo de magoar, tem medo de tentar novamente. Mas hoje você coloca uma nova roupa, uma roupa que te enche de coragem, para que você possa pular no mar. E você, na posição de Pedro, pula nesse mar. Pular no mar não é fácil. Quando eu pulei no mar, que eu saí de dentro do navio, eu falava assim para o Senhor: Senhor, eu não consigo, porque eu estou com medo das pessoas me machucarem novamente. Senhor, eu não consigo, porque eu não vou confiar mais em ninguém. Mas Deus falava assim para mim: confia em mim. Você não está fazendo por João, você não está fazendo por Maria, mas você está fazendo por mim. O objetivo de ganhar uma geração não é simplesmente ganhar para mim, mas o objetivo de ganhar uma geração é ganhar para o Senhor. Mas é difícil entrar nas águas, porque no mar a gente não tem controle. Vem as ondas, tem o fundo que você não conhece. No fundo tem peixes, no fundo tem tubarões. E a todo tempo nós vamos ter pessoas que são verdadeiros tubarões na nossa vida. No fundo tem sanguessuga que quer sugar. Mas sabe o que acontece? No outro lado está Jesus te esperando. E sabe o que Pedro pensou? A hora que eu chegar lá, o Senhor não vai me ver. A hora que eu chegar lá, o que eu vou falar para Jesus? Pessoas estão pensando assim: se eu sair, o que eu vou dizer para o meu pastor? O que eu vou dizer para o meu superintendente? Que eu quero continuar? Como que eu vou lidar isso? Eu acredito que Pedro falava assim: eu quero ver Jesus, mas ao mesmo tempo, que vergonha, o que eu vou dizer para ele? Coisa que Jesus já não sabia, mas às vezes a gente esquece disso. E aí Pedro, entrando dentro daquele barco, entrando dentro do mar, e ele foi nadando, e ele via as tempestades, ele via as ondas, dava uma chegadinha. Sabe o que é isso? Quando nós estamos num processo para adquirir algo, nós temos tanto medo que qualquer coisa que aconteça, a gente quer voltar para trás correndo. Mas a gente tem que olhar, porque a gente tem metas para cumprir. Todo problema tem que ter metas para cumprir. E a hora que ele chega até do outro lado, o Senhor pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Você já percebeu que quando Pedro nega Jesus, ele nega 3 vezes, e o Senhor pergunta para ele 3 vezes porque que ele ama, se ele ama? Sabe por que acontece isso? Porque Pedro precisa escutar ele falando que ele ama Jesus, e que o que aconteceu foi apenas uma condição, mas ele vai continuar com ele. E sabe qual que é o grande lance disso tudo?
é que literalmente Pedro está pronto. Pedro está pronto para algo diferente: ser pastor de ovelhas. Sabe, líder, quando você passa por essa situação e você continua com a tua célula, você está pronto para a segunda etapa. Muitas vezes a gente acha que essa etapa aqui está boa, mas eu quero te dizer que quando você passa, você se lança ao mar e você sai do mar, Deus está te preparando para algo grande, porque Deus só dá coisas grandes para pessoas que têm repertórios grandes. E eu quero que você hoje continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer uma pergunta. Imagine o Senhor aqui hoje. Ele está. Mas imagine Ele da forma que você pensa que Ele é. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado. Pega esse seu projeto. Nas feridas que me cura, restaura a alegria. Você vai entregar na mão Do teu do Senhor. perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Você está disposto? Você está disposto para sair desse mar? Você está disposto para sair desse mar? Tudo colorido, fica tudo colorido. Então diz pro Senhor: faz outra vez. Faz outra vez. Se você está disposto a sair desse mar, Faz outra fica vez. de pé agora e abraça o Senhor. Começa a abraçar o Senhor. Sai desse mar. Diz para Ele o que você precisa dizer. Ele está aqui. Ele te adotou. Como na primeira vez. A única coisa que eu falava pro Senhor: vai, Senhor, vai, Senhor, me resgata, restitui, 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 Senhor. O Senhor está restituindo vidas novas. Ei, caramanagachai, carabalabalai. Começa a dizer para o Senhor: levanta a sua mão, como se você estivesse abraçando o Senhor agora. Eu acredito que a hora que Ele falou: eu te amo, Jesus, aquela concepção, aquela angústia caiu por terra. De você, o teu perdão Hoje é dia do Senhor tirar as decepções. Ei, caramanagachai. Às vezes você, todo dia você vê aquela pessoa que te decepcionou. o teu perdão é tudo. Coloca ela na cruz hoje. Cura minha alma, restaura o meu. Começa a encerrar na tua vida. Até quando você vai carregar? Fica tudo. Até quando você vai carregar Fica essa traição com você? tudo. Faz outra vez. Não justifique, não justifique essa traição. Talvez você está responsabilizando o teu ministério por conta disso. Hoje é dia do novo. Faz outra vez, como na primeira vez. Talvez você fale assim: eu tô cansado de perder pessoas. Eu quero te dizer, você não perde aquilo que não é seu. Faz
aquele que te ama, aqueles que te amam ainda estarão com você. Faz outra vez. Faz outra vez. Hoje é dia de cura, cura de depressão, Como na primeira vez. cura de tristeza. Pessoas aqui, ei, caramba, Nagashai. Pessoas aqui sentem como se fossem zumbis. Pessoas aqui sentem como se só vivesse, mas não tivesse paixão. Hoje é dia de voltar a paixão. Hoje é dia de voltar a paixão no seu casamento, ei, Karamanagashai. Hoje é dia de restaurar a tua vida com a tua família. Pastores, hoje é dia de restaurar a tua igreja, pastor. Hoje é dia de restaurar o teu ministério, pastor. Hoje é dia de tirar as tuas feridas, pastor. Você foi chamado para ser pastor de ovelhas. Fala pro Senhor hoje: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Abre o teu coração, hoje é dia. Se coloca diante do Senhor. Se quiser chorar, chora. Se quiser pular, pula. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Hoje é dia. Depressões. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. O Senhor está enchendo o seu coração hoje. Pessoas estão sentindo como se o coração estivesse enchendo, ficando grande. O Senhor quer passar hoje na sua mente, um detergente espiritual. Ele te ama. Fala pro Senhor: Ele me ama, Ele me ama, Deixa o Senhor cuidar. Você, antes de ser líder, você é filho. Você é filho. Você que gostaria de sentir um abraço hoje, ser abraçado. Aqui não existe pastor, aqui não existe líder. Você que gostaria de ser abraçado, levanta a sua mão. A pessoa que está do seu lado vai ser hoje Jesus na tua vida. Abraça aí a pessoa que está do seu lado, que levantou a mão. Tem uma senhora aqui, ó, que tá com a mão levantada. Só abraça, não solta. Fala pra ele assim: eu estou aqui, enviado de Deus. A redenção, se a graça é um oceano. Eu estou aqui, enviado de Deus. O céu se une à terra e com um beijo apaixonado.
Eu sei que tem pessoas aqui acelerado, que precisam reatar alianças com líderes. Nós vamos ainda continuar cantando. E se você sentir de abraçar o seu pastor ou abraçar o seu líder, agora é hora. De restauro. Se você está próximo do seu parente, não foi em vão. Agora é hora! Agora é hora! Pastor, eu te amo! Eu sou fruto do seu amor! Existe um cara que paga o preço para você estar aqui. O seu pastor. Às vezes você não entende quando ele conversa com você. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Ele me ama. Deus usa pessoas, mas só aquelas que estão dispostas a deixar de ser quem elas e assumir aquilo que Deus quer. E muitas vezes dói, muitas vezes é além. Enquanto nós brigamos entre nós, as comunidades espíritas, filosóficas estão ganhando terreno. Enquanto nós estamos preocupados com baixarias e internets, preocupados em criticar igreja X, igreja Y, comunidades espíritas, comunidades de bruxos estão ganhando, porque eles não se preocupam em criticar, eles trabalham. Muda o teu repertório, para de ser crítico, trabalha para o reino. Ousado amor de Deus. Você pode imaginar, só pra mim. Sabe, o Senhor, Ele deixa todo mundo para te encontrar. Jesus é lindo demais. Vale a pena. Antes de eu falar, ele cantava sobre mim. Senhor, agora em nome de Jesus, liberta, Senhor, liberta, Senhor, liberta, Senhor, todo pensamento, toda tristeza, liberta, Senhor, de todo jugo, de todo peso, liberta de toda história de infância, liberta, Senhor, de todo estigma,
faz essa pessoa novamente. Você pode entender isso? O amor do Senhor se enche desse amor, se enche desse amor, se enche desse amor, se enche desse amor. Eu te desafio hoje, abrir o seu coração, levantar sua mão e dizer assim: eu quero experimentar esse amor. Esse ousado amor de Deus é que te faz